A mágoa, ela é tão comum, está tão presente no cotidiano, numa escala maior ou numa escala mínima, que é considerada como algo normal. É bom a gente saber que a palavra normal, há muito tempo, ela já não tem a característica que tinha antes, mesmo porque as nuances de comportamentos, de manifestações psíquicas, emocionais, são as mais variadas possíveis. E todas elas fazem parte das possibilidades psíquicas, comportamentais, sociais do ser humano. Algumas são adequadas, outras não. Algumas são saudáveis, outras não. Mas aqueles que vivem, aquelas que, por exemplo, não são tão legais assim para a própria saúde psíquica e para o convívio social, podem se considerar perfeitamente, entre aspas, normais. Então, não vamos classificar a mágoa como sendo algo normal, mas como fazendo parte, do implemento, dos implementos psíquicos possíveis ao ser humano. Mas a gente sabe que a mágoa é como uma ferida nos tecidos da alma, que lateja profundamente de dentro para fora e que se transforma em um botão digital, para usar um termo moderno, que, quando tocado por algum evento de fora ou alguma situação intrapsíquica, a ferida se abre e dói. Dói como sendo lá quando ocorreu. Para que uma pessoa se magoe, é preciso que ela tenha características de personalidade favoráveis a esse tipo de ocorrência. Então, para que uma pessoa se magoe, ela precisa ter uma ferida prévia, ou seja, marcas antigas de mágoa que se encontram no inconsciente e se consorciam com a experiência atual, abrindo a ferida antiga e sendo alimentada por aquela de hoje. E aí, como o indivíduo não tem consciência daquilo que se encontra no seu inconsciente, que é o implemento de base, ele projeta toda aquela carga na situação atual. E como a mágoa é um implemento psíquico defensivo, ou seja, para que o indivíduo não corra o risco de voltar a sofrer por algo semelhante àquilo que ocorreu, mantém a pessoa em estado de alerta, em estado de reserva e desconfiando, evitando tudo aquilo que possa representar, por semelhança, o perigo de voltar a sofrer. Então, a vida da pessoa que não está trabalhando a sua mágoa, ela pode ir ficando a cada dia, semana, mês, passando o tempo, mais restrita e mais limitada. Agora vamos ver o seguinte: se a pessoa se magoa, é porque ela tem predisposição para isso. E o que é que dá predisposição? São as características de personalidade e são as marcas antigas de experiências primitivas que a magoaram. Mas em relação às marcas de personalidade ou os padrões de personalidade, bom, para que o indivíduo se magoe, é preciso que haja dentro dele uma característica que funciona, traduzindo em termos de linguagem, mais ou menos assim: eu não merecia isso. Não era para que tivesse ocorrido comigo isso. A pessoa, a vida, o destino não foi justo comigo.
porque eu não mereço isso. Então, lá dentro, a pessoa não considera aquele ato, aquele fato, aquela situação como fazendo parte da vida, das vivências da vida. Porque quando a gente funciona num nível que não é o da criança, magoada e ferida, a gente vai se dando conta que na vida há possibilidades de toda ordem, tanto da alegria como da tristeza, do fracasso como do sucesso, das conquistas, das vitórias, como das derrotas também. Então, tudo faz parte do processo do viver e auxilia no aprendizado necessário para que desenvolvamos a nossa capacidade de resiliência. Mas o indivíduo que funciona com características do não amadurecimento, ele não aceita que assim seja. Tem que ser conforme o que ele pensa, conforme o modelo que está na cabeça dele. E aí eu pergunto para vocês, que implemento